Sejam bem-vindos ao estudo do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Clodiano, hoje é dia 26 de fevereiro e hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 19 de Doutrina e Convênio. Nessa sessão foi uma revelação dada diretamente a Martin Harris, porque já havia sido traduzido o livro de Mórmon, estava em página, né, os manuscritos ali, e precisava-se fazer a publicação desse livro. E eles procuraram, né, duas gráficas ali, e uma gráfica que não quis fazer, mas depois voltou atrás e falou que faria a impressão do livro de Mórmon, 5.000 exemplares do livro, pelo preço de $3.000, né? Quem tinha esse dinheiro na época, não? Era uma obra muito grande para ser feita ali naquela época. E o que acontece? Joseph Smith não tinha alguém que pudesse pagar esse dinheiro, então ele foi e buscou o antigo amigo dele, Martin Harris, o único que poderia ajudar ele nessa hora a fazer a publicação do livro de Mórmon. Então ele busca Martin Harris. Martin Harris também ele não tinha todo esse dinheiro, tá bom? Mas ele tinha uma fazenda muito bela lá em Palmyra. Bom, era uma das melhores da região ali. Então ele tinha uma fazenda muito bonita, coisa que ele conquistou com muito suor do rosto dele, muito trabalho. E antes de hipotecar a sua fazenda, porque só dessa maneira o livro de Mórmon poderia ser publicado. A gráfica ela precisava de uma garantia que haveria o pagamento pelos exemplares. Então ele pede que Martin Harris ele hipoteque a sua fazenda como garantia. E Martin Harris ele busca a Joseph Smith pedindo uma revelação para saber o que ele deve fazer. E aí então tem a revelação aqui que é Doutrina e Convênio, seção 19. E aqui no versículo 26 diz assim: E também te ordeno que não te apegues a tuas propriedades, mas oferece-a liberalmente para a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade, a palavra de Deus. Então o Senhor lhe dá por meio de mandamento ali a Martin Harris que ele deveria se desapegar, né, da sua fazenda ali e oferecer ela livremente. De fato ele o faz, ele hipoteca a sua fazenda ali e depois ele que tem os livros de Mórmon ali que foram publicados, ele fica, né, com as caixas de livros de Mórmon, porque tinha um acordo, depois que vendeu os livros de Mórmon eu pego o dinheiro e resgato, né, a dívida e fico com a minha fazenda do mesmo jeito. Mas a venda do livro de Mórmon não foi fácil, né? Poucas pessoas compravam. Então o que aconteceu? Martin Harris, né, tem relatos de que ele saía com caixa de livro de Mórmon andando o dia todo pela cidade ali, né? Mas as pessoas não queriam comprar. Então ele ficou muito preocupado com essa situação que ele iria perder a fazenda. Então nessa mesma revelação também o Senhor disse a ele que era para ele saldar a dívida, não se preocupar com isso. E tem uma parte aqui no manual do Vem Segue-me que tem uma pergunta, né? Qual parte dessa revelação acha que ajudou a Martin Harris tomar essa decisão de sacrificar, né, a sua fazenda? Bom, só tem a pergunta aqui, não tem a resposta. E aí eu pegando o versículo aqui da seção 19, eu imagino que a parte da revelação que ajudou Martin Harris a desapegar ali da fazenda que ele tinha foi esse, né, que começa aqui no versículo 15, que diz assim, Jesus Cristo falando sobre o próprio sacrifício que ele fez. Qual doloroso tu não sabes? Qual intenso tu não sabes? Sim, qual difícil de suportar tu não sabes? E no versículo 18, sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Bom, qualquer sacrifício que qualquer um de nós possa fazer pelo Evangelho ou para ajudar alguém, não vai chegar perto do sacrifício que Jesus Cristo fez. Então, ele fez o verdadeiro sacrifício por nós. Então, todas as outras coisas que nós fizermos vai se tornar pequeno
bom? E Martin Harris, ele faz esse sacrifício. O que ele faz para resgatar ali a fazenda dele, né, e não perder a fazenda, ele vende parte da sua fazenda para quitar a dívida com a gráfica, e aí então ele fica com a outra parte da fazenda. Mas foi exigido dele, né, que ele cumprisse esse mandamento, que ele guardasse esse mandamento, que ele fizesse esse sacrifício da parte dele para a impressão do livro de Mórmon. E falando sobre sacrifício, uma escritura que eu gosto muito, que fala sobre sacrifício, enquanto eu estou falando aqui sobre nós fazermos nosso sacrifício ao Senhor, eu quero que você possa prestar atenção no que o Espírito Santo possa estar te falando. Porque uma coisa é eu estar compartilhando a mensagem contigo, mas o que você está sentindo no seu coração? Tá bom? E eu gostaria de compartilhar uma escritura que eu amo aqui no Velho Testamento, que fala sobre sacrifício, tá bom? E eu aprendi muito com essa escritura. Fica aqui em 2 Samuel, capítulo 24, o versículo 23 e 24. O que está acontecendo aqui é que em Israel, nessa época, quem era o rei era Davi. Bom, o mesmo Davi que havia matado o gigante, ele era uma celebridade, né? Davi ele era muito famoso ali, que ele, além de ser o rei, ele tinha matado o gigante, todo mundo conhecia, amava Davi. E o que aconteceu? Teve uma praga sobre Israel, né? E essa praga começou a se alastrar, como se fosse uma epidemia mesmo, começou a morrer muita gente por causa dessa praga, e chegou a mortos ali de 70 mil homens, né? E aí o que acontece? Para reter essa praga, né, antes que ela se alastrasse mais e mais e matasse mais e mais gente, Davi ele decide fazer um sacrifício ao Senhor, tá bom? Como nos tempos antigos, vai lá e oferece holocaustos e sacrifício ao Senhor. Então ele vai para fazer esse sacrifício. Então ele vai até um homem chamado Araúna, e esse homem ele tem boi, tem todas as coisas, lenha, todas as coisas necessárias para que Davi ele faça esse sacrifício ao Senhor. Então ao chegar lá, Davi fala com Araúna, e ele quer comprar, né, o boi, a lenha, todas as coisas para fazer o sacrifício ali. Mas como Davi ele era uma celebridade, Araúna quis agradá-lo, né, e falou assim, não precisa comprar nada, eu vou te dar o boi, vou te dar tudo o que você precisa, a lenha, faça você o seu sacrifício, né, ao Senhor. E me chama muito a atenção a resposta de Davi, né, a atitude que Davi teve em fazer o sacrifício ao Senhor. Então olha só o que acontece aqui, no versículo 23 e no 24. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse-lhe mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor Deus sacrifício que não me custe nada. E assim Davi comprou a eira de bois por 50 ciclos de prata. Nossa, interessante, né? Ele tinha tudo de graça ali para fazer o sacrifício e ele disse, não, por certo preço te pagarei, porque não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Então, é bem provável, tenho certeza, aliás, que se esse sacrifício que Davi fosse fazer ao Senhor, se não lhe custasse nada, o Senhor não atenderia a petição. A praga ela continuaria se alastrando. Mas por causa que ele fez o sacrifício dele, o Senhor ouve, né, nesse sacrifício a oração de Davi e ele cessa a praga, não morre mais ninguém. Então veja que interessante. E Martin Harris teve que fazer o sacrifício dele. O Senhor Jesus Cristo falou sobre o próprio sacrifício que ele fez, o verdadeiro sacrifício que ele fez. Bom, e qual sacrifício nós podemos oferecer ao Senhor? O que nós podemos oferecer ao Senhor? Não algo que não nos custe nada, mas algo que realmente seja um sacrifício. Então, durante a mensagem, nós podemos pensar o que Deus ele quer de mim. Né? Isso pode ser para várias pessoas diferentes. Talvez o Senhor queira que você faça um sacrifício de parar de beber o café. Talvez Ele queira que você consiga fazer o sacrifício de parar de fumar ou de beber. Ou até mesmo fazer um sacrifício de jejum.
Bom, todo primeiro domingo nós fazemos o jejum e às vezes faz muito tempo que você não faz o jejum. Esse seria um sacrifício ao Senhor. Então não podemos oferecer ao Senhor algo que não nos custe nada, e sim oferecer ao Senhor aquilo que realmente é um sacrifício da nossa parte. Bom, então pense, né, nessa mensagem que eu compartilhei. Você pergunte ao Senhor, veja o que alegraria a Deus da sua parte. Qual é um sacrifício que você poderia fazer que agradaria a Deus? E ofereça esse sacrifício. Faça uma oração e ofereça esse sacrifício ao Senhor. Bom, então essa é a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.